Tomando assento, eu vou só comentar um pouquinho da estrutura hoje aqui do nosso evento. A ideia é discutir um pouco a importância da implementação do Código Florestal para a agenda climática e como a regularização ambiental ela está super conectada com a agenda de restauração, com as metas climáticas brasileiras, né? Enfim, o nosso evento hoje ele vai ser dividido em dois momentos. Uma primeira mesa que vai ser sociedade civil e representantes dos órgãos federais, e vai ser uma mesa, vou até ler aqui, a partir da análise do impacto que a implementação do Código tem para o atingimento das metas climáticas brasileiras, a sessão terá por objetivo discutir os desafios e as oportunidades para avançarmos com a regularização ambiental dos imóveis rurais no território nacional, considerando o contexto político atual e as atividades em nível federal que estão sendo feitas. Então, a gente vai fazer alguns diagnósticos, uma troca de visões, e o pessoal dos órgãos federais vão também trazer um pouco do que eles têm feito. A gente tem uma pausa, e depois da pausa a gente vai ter uma segunda sessão, que é a partir dos dados sobre o avanço da implementação do Código, sobretudo os programas de regularização ambiental. A sessão terá por objetivo apresentar soluções e boas práticas que os estados estão adotando para transformar o desafio em realidade, num formato que proporcionará a troca de experiências. Aí, nesse segundo momento, vão ter também algumas pessoas aqui no palco trazendo algumas reflexões, e tem também gente de alguns estados que trabalham nos órgãos ambientais, que também vão apresentar um pouco as experiências do que os estados têm feito, nessa lógica de trazer reflexões, de trazer boas práticas, para a gente proporcionar uma troca mesmo, para tentar achar caminhos nesse desafio tão grande que é implementar o Código, uma lei federal que depende absolutamente dos governos estaduais, e também não só, porque a efetiva implementação do Código ela acontece no chão, ela acontece no nível dos imóveis, ela acontece quando a gente tem toda a vegetação nativa recuperada e restaurada, ou protegida. Bom, já está quase todo mundo sentado, então a gente pode começar. Para essa primeira mesa, eu queria convidar o Beto Mesquita, que é diretor de Paisagens Sustentáveis na CI, a Roberta Deljudes, que é diretora de Florestas e Políticas Públicas da BV Rio, Ana Carolina Crisóstomo, que é líder de incidência política do WWF Brasil, Henrique Dolabella, que é diretor do Cadastro Ambiental Rural no Ministério de Gestão e Inovação, e o Marcos Vinícius Alves, que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro. Bom, então, bem-vindas, bem-vindos. A gente agradece muito vocês terem aceito aqui o convite para participar dessa mesa. E antes de começar, também agradecer muito a BV Rio pelo convite, a oportunidade da gente fazer esse debate aqui, nessa semana tão importante. E agradecer também todo mundo que veio prestigiar e está aqui com a gente nessa troca. Então, para a gente não perder muito tempo, que tem muita gente para falar e muita troca para acontecer, eu já quero passar a palavra para o Beto e passar já com uma pergunta. Como a implementação do Código Florestal pode contribuir para o alcance das metas climáticas do Brasil, Beto? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a BV Rio e todos os organizadores pelo convite, pela oportunidade da gente ter essa troca aqui. Acho que hoje pela manhã, na sessão da manhã, a gente já teve vários insights, várias dicas de que maneira que a implementação do Código Florestal se relaciona não apenas com o cumprimento das metas climáticas do Brasil, mas com a própria capacidade do país de mitigar e de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Eu acho que a gente pode parecer um tanto quanto óbvio, mas eu queria começar aqui esses breves minutos fazendo algumas correlações. A primeira delas, vamos falar de mitigação. Roberta mencionou mais cedo um número de aproximadamente 22 milhões de hectares seria o déficit, somando APP com reserva legal, já calculando ali um pouco do que teria efetivamente depois
de completar as análises, né? O Marco está rindo aqui porque os números autodeclarados lá do Power BI são bem diferentes, são bem maiores do que esse, né? Mas, no mínimo, a gente teria uns 22 milhões de hectares. Esses 22 milhões de hectares, se efetivamente restaurados, é independente da técnica que vai cuidar dessa restauração, mas são áreas que obrigatoriamente precisam ser restauradas, uma parte delas, as APPs, e uma parte as reservas legais, porque uma outra parte de reserva legal poderia ser compensado. Mas, se a gente for falar de restauração de geral, nós estamos falando de alguma coisa entre 5,7 e 6,6 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes seriam armazenadas nessas áreas ao longo de entre 25 e 30 anos. Isso apenas com o que nós temos relacionados a compliance. A oficina gostou de vir para cá, né? De compliance com o Código Florestal. Se a gente for considerar isso no geral. Se a gente for considerar o que nós temos de excedente de reserva legal, ou seja, aquela vegetação nativa que está presente nos imóveis rurais, aí falando apenas de imóveis rurais, e que está acima, é uma vegetação existente, ainda existente, acima dos limites do Código Florestal, nós estamos na casa, alguma coisa perto de 60 milhões de hectares. Esses 60 milhões de hectares armazenam alguma coisa como 21 bilhões de toneladas de CO2. E aí nós vamos fazer um pouco de conta de o que isso representa. Se essas áreas que legalmente, mediante uma análise do órgão estadual, mediante a concessão de uma autorização de supressão de vegetação, poderiam ser suprimidas, e aqui vai um aspecto dessa troca da implementação, que é o seguinte: vira e mexe a gente escuta alguém falando nós temos o direito de desmatar essas áreas. A lei nos dá o direito de desmatar essas áreas. Isso não é verdade. O Código Florestal não dá o direito de ninguém desmatar uma área, mesmo que eles tenham excedente. O que o Código Florestal diz é que, sim, estas áreas podem ser passíveis de autorização de supressão da vegetação nativa somente se um conjunto de requisitos forem adequadamente cumpridos. E aqui já vem um desafio para esse cumprimento do Código Florestal, porque quando a gente olha para as taxas de desmatamento e a gente pensa no desmatamento na Amazônia, onde a maior parte, mais de 80% do desmatamento era facilmente detectado como ilegal. Facilmente detectado como ilegal. E quando a gente olha para o desmatamento no Cerrado, aonde o contrário, até um número maior, mais de 85%, ele tem autorização ou algum tipo de regularização, ainda nesses casos, se a gente for olhar com lupa nos requisitos específicos, nós vamos encontrar vários requisitos ou descumpridos, ou sem monitoramento quanto ao seu cumprimento, ou sequer exigidos na hora da concessão, da autorização de supressão de vegetação. Mas essa vegetação, então, essa área passivo que precisa ser recuperada e que absorve carbono, e essa área excedente que poderia vir a ser autorizada para supressão, essas áreas, o não desmatamento e a recuperação dessas áreas representam uma contribuição enorme em termos de números do ponto de vista de mitigação dos efeitos da mudança climática. Se a gente for falar de adaptação, para a agenda de adaptação, aí nós vamos pensar o seguinte: para que servem as áreas de preservação permanente no cenário de adaptação a eventos climáticos extremos? Se a gente olhar, por exemplo, as regiões mais afetadas, que foram mais drasticamente afetadas no que aconteceu no Rio Grande do Sul, foram justamente nas microbacias com menor cobertura de vegetação natural. Se nós olharmos para a Mata Atlântica, para o conjunto de mananciais que abastecem as 10 maiores metrópoles e aglomerados urbanos da Mata Atlântica, aonde os problemas de risco de abastecimento, ou seja, de insegurança hídrica, já começam a surgir, é onde tem as menores taxas
de cobertura florestal remanescente e aonde tem os maiores passivos de vegetação nativa, especialmente nas áreas de preservação permanente. Então, aqui, quando a gente faz essa conexão, essa não é uma conexão apenas porque é uma obrigação legal. E esse é um ponto, né, eu queria ir caminhando aqui para não ocupar muito do tempo, pensando no seguinte. Na sessão da manhã foi falado, o Maurício mencionou o impacto da implementação do Código Florestal no PIB. E o Valfredo lembrou que, na verdade, esses números que mostram que o impacto é positivo. Quer dizer, aí são três aspectos muito relevantes que eu quero reforçar aqui. O impacto não é negativo. O cumprimento do Código Florestal não atrapalha o desenvolvimento econômico do país. 2, pelo contrário, ele gera um fator positivo. E nós já temos um número para mostrar desse fator positivo, que ainda é pequenininho. 3, como o Valfredo bem lembrou, várias externalidades positivas do seu cumprimento, como essas que eu estou mencionando, e várias externalidades negativas de não fazê-lo cumprir, não estão contabilizadas nesse impacto. E aí, quando a gente vê o volume de recursos que vai ser destinado para emergências climáticas, se esse volume de recursos estivesse sendo de maneira adequada e planejada, investido em segurança hídrica, resiliência climática, com o cumprimento do que está previsto na lei, ou seja, não apenas pela obrigação legal de fazer, que já existe e que já deveria, no Estado Democrático de Direito, ser o suficiente para que fosse cumprido, mas ainda assim nós estamos falando de uma legislação que traz um benefício social e econômico. Um outro ponto que se falou pela manhã foi da questão de como é que está organizada a cadeia da restauração. E restauração de vegetação é uma atividade altamente intensiva de mão de obra. E aonde mais tem passivo de restauração não é onde estão os grandes centros de produção de grãos ou os grandes centros de produção de fibras. Não é nessas regiões que estão os maiores passivos. Os maiores passivos estão em regiões que até em algum momento já viveram alguma pujança econômica, com algum ciclo de uso da terra, e que hoje vivem um processo de empobrecimento social e econômico. E se você leva para aquela região, se você induz naquela região uma atividade que é altamente intensiva em mão de obra, você está gerando trabalho, você está gerando renda, você está fazendo a economia daquela região se movimentar. Ah, Beto, mas isso é uma coisa que vai durar quanto tempo? Dura 5 anos, 6 anos, 10 anos, depois que acabar as... Outro dia eu vi um questionamento desse. Depois que acabar as áreas de restauração, esse pessoal vai viver do quê? Em primeiro lugar, não é tão curto o espaço de tempo assim. Segundo lugar, nós estamos falando muito também de atividades de restauração que também permitem uma produção, também permitem um aproveitamento econômico. E aí a gente precisa ter claro outro mito que se criou e que se repete e que tenta-se dizer que é verdade pela repetição, mas não é. Quando a gente fala de reserva legal na Amazônia, 80% da Amazônia é uma redoma, ninguém pode tocar. Isso é mentira. A reserva legal é uma área produtiva. Você pode fazer manejo florestal sustentável na área de reserva legal. Como é que isso... E quer uma atividade mais diretamente relacionada à floresta na Amazônia do que o manejo florestal madeireiro e não madeireiro? Seja ele comunitário, seja ele corporativo, seja ele por concessão. Então não tem essa de que aquela floresta de reserva legal é uma área intocada. Reserva legal não é uma área intocada. Ela é uma área de produção. Ela é uma área que pode e deve ser trabalhada com produtividade. Agora, se a gente começa a pensar, a trazer para essa agenda o custo de fazer, e aí eu queria puxar um pouco disso, né? Porque a gente está sempre falando que é muito caro, quem é que tem esse dinheiro? Da onde que vem esse dinheiro? Como é que a gente vai fazer esse dinheiro movimentar? Eu estava trazendo aqui umas continhas. Plano Safra com os seus subsídios. O Plano Safra do último ano está ali na casa dos 600 bilhões de reais. Ah, Beto, mas Plano Safra é empréstimo, né? O pessoal paga de volta. Sim, com juros subsidiados. Na casa dos 110 a 115 bilhões de reais, dos 600 bilhões são subsídios. Se a gente começa a rescalonar uma parte disso, se a gente começa a pensar como é que isso vai ser também um indutor de garantia de resiliência climática e segurança hídrica
para a própria produção agropecuária, gerando trabalho e renda nos processos de recuperação, você começa a fazer um jogo de ganha-ganha. E não estamos falando de dinheiro novo. Estamos falando do mesmo dinheiro que já é disponibilizado. Quanto é que é o subsídio para a indústria de óleo e gás? A indústria de óleo e gás, a indústria de exploração de petróleo, de combustíveis fósseis, gosta muito de dizer que ela é altamente intensiva em mão de obra, que gera muito desenvolvimento. Tira os subsídios dessa indústria e vê se ela se sustenta por 10 anos. Se você pega uma parte desses subsídios e também redireciona, rescalona esses subsídios para a economia da recuperação, para a economia florestal, para a economia da vegetação nativa, você tem uma outra forma de você, sem dinheiro novo, começar a colocar um recurso de maneira planejada, de maneira organizada, numa atividade que, de novo, gera trabalho, gera renda, movimenta a economia, ao mesmo tempo que está gerando resiliência climática, adaptação climática. E se a gente quiser falar especificamente na agenda de adaptação, e como a gente está aqui no Rio de Janeiro, eu fiz questão de lembrar, porque muita gente, inclusive que mora no Rio, conhece pouco sobre esse projeto. Tem um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro, criado em 1988. 1988, chamado Mutirão Reflorestamento. Esse programa surgiu para recuperar encostas, recuperar a cobertura florestal de encostas, para reduzir os riscos de erosão. Muito da paisagem em morros com vegetação nativa que se vê hoje no Rio de Janeiro é resultado desse processo de reflorestamento com espécies nativas. Parte dessas áreas foram tão bem sucedidas que se tornaram unidades de conservação de proteção integral, como, por exemplo, o Parque Natural Municipal do Dois Irmãos, ali no final do Leblon. Essa atividade, além de garantir proteção contra eventos climáticos extremos, além de garantir a proteção das vidas de quem vivia naquelas encostas ou abaixo daquelas encostas, também gerou trabalho e renda e transformou vidas em comunidades de baixa renda, em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Foram, nesses anos todos, 3.500 hectares. Só 3.500 hectares dentro da cidade do Rio de Janeiro com esse potencial de transformação. Imagina o que a gente faria com 12 milhões de hectares no Brasil, organizando essa atividade, não apenas como uma atividade de cumprimento da lei, que, repito, já deveria ser o suficiente, mas como uma atividade que, cumprindo a lei, ainda estou garantindo reputação, acesso a mercados, resiliência climática e proteção de áreas, proteção de água. Então, a agenda de implementação do Código Florestal, ela precisa ser uma agenda entendida como um instrumento de desenvolvimento econômico do país e de proteção, inclusive da produção agropecuária, contra os impactos dos eventos climáticos extremos. Se a gente entender, em que coluna a gente coloca a implementação do Código Florestal, em que coluna a gente coloca o cumprimento do Código Florestal. A gente pode colocar na coluna de custo, ou a gente pode colocar na coluna de desenvolvimento, de investimento. E não faltam argumentos, números e dados que comprovam que implementar o Código Florestal não gera apenas árvore nativa ou vegetação nativa protegida e recuperada. Gera desenvolvimento, gera trabalho, gera renda, gera compliance, gera garantia, inclusive para acesso a mercados. Então, quando a gente vê hoje a turma reclamando muito de exigências de não supressão de áreas ou de datas de corte, a turma tinha que estar muito mais preocupada em pensar o seguinte: como é que eu transformo isso a meu favor e não contrário a mim? Então, eu queria começar esse momento aqui dando um pouco desse recado, porque eu acho que a gente tem recurso, não é exatamente o nosso problema. Como a gente organiza e como a gente decide aonde colocar os recursos, aonde colocar os subsídios que já existem, é que vai dar para a gente a senda do que a gente quer fazer e pode fazer, linkando o Código Florestal com mudanças climáticas no Brasil. Obrigado. Roberto, agora. Bom, obrigado, Beto. E um comentário, lembrar que desses 12 milhões de hectares que você falou, né, que é a NDC brasileira, a meta, né, a meta climática brasileira, 9 são reserva legal e APP. Né? Então, implementar o código é parte crucial da nossa estratégia climática. Exato. O que a gente tem hoje de dado no termômetro do Código Florestal
são dados, né, que o Serviço Florestal tem outros, né, na casa de 19 milhões de hectares de passivo entre APP e reserva legal. Então, não é nem metade do que a gente tem de passivo a NDC. Né? E muito bom que você trouxe também essa visão econômica, porque agora, já passando para a Roberta, ela vai trazer também um pouco essa visão de conservar e restaurar como algo positivo, que gera um valor, né, que deve ser considerado. Essa visão para além de que é só custo. Né? Então, Roberta, sei que você tem alguns dados, algumas reflexões aí. Conte-nos, por favor. Marcela, eu vou só quebrar o protocolo, porque eu estou recebendo umas mensagens aqui de um passarinho verde. Né? A gente está tendo, ao mesmo tempo agora, e não é música do Titãs, uma oficina de restauração na sala 26. Esse evento aqui vai ser todo relatado, de lá também, e tem gente em pé lá atrás, então, se as pessoas quiserem se dividir e ir uma parte para lá, acho que eu e o Beto juntos aqui atraímos mais, né? Mas a restauração também é importante, a discussão da restauração. Então, voltando aqui para esse evento de Código Florestal, eu vou falar um pouco do que o Beto falou, né? Mais do mesmo aqui, só que um pouco diferente. Primeiro, eu queria dar boa tarde a todos e agradecer a presença de todos aqui. Eu queria agradecer ao Marcelo, ao pessoal do Observatório, Simone, pela parceria aqui na realização desse evento e todos os parceiros desse evento e aos presentes. Eu vou apresentar alguns dados preliminares de um estudo que a gente ainda está em elaboração. É um estudo que foi... os dados foram preliminarmente levantados pela CSF Brasil, que é a nossa parceira no projeto Planaflor, e eles tratam justamente do valor de conservar e restaurar. As mudanças climáticas, elas estão cada vez mais evidentes, né? E a relação entre o bem-estar, não só o bem-estar humano, mas o bem-estar da natureza, dos animais, ele está cada vez ficando mais em risco por conta da degradação ambiental, das mudanças climáticas. Né? E, nesse contexto, então, a gente considerou que seria relevante avaliar os serviços ecossistêmicos prestados pela conservação e pela restauração, tendo em vista a implementação do Código Florestal. Por que a gente quer avaliar esses serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos que são desde geração de alimentos, madeira, fibra, captura, fixação de carbono, aí biodiversidade, controle de erosão, a regulação hídrica, né, e tudo que a natureza pode provir de serviços. Né? A economia, a qualidade de vida são impactadas negativamente quando você tem a degradação desses ecossistemas. Tem estudos que apontam que o impacto da degradação desses ecossistemas gera uma perda anual global de 20 trilhões de dólares. Então, é bastante relevante a gente ter esses números na manga até para promover a implementação do Código Florestal. Aí, no âmbito do projeto que é da BV-Rio, FBDS, CSF e FGV, a gente começou a estudar, fazer esse levantamento. Né? E é um projeto com apoio do NICF, e ele tem 8 objetivos estratégicos. Entre esses 8 objetivos estratégicos, a gente tem a manutenção de 59 milhões de hectares de excedente de reserva legal, a recuperação de 12 milhões de hectares de áreas de preservação permanente e reservas legais degradadas, a expansão da agricultura em 11,3 milhões de hectares de pastagem degradadas e a conversão de 20,9 milhões de hectares
para sistemas de baixo carbono, aí em integração lavoura, pecuária e floresta ou sistemas agroflorestais. Como é que esses serviços foram valorados, né? Qual foi a metodologia? O valor aqui a gente entende como a importância social desse bem ou serviço prestado. E tanto para o uso, como no caso de produtos não madeireiros, como para o não uso, a conservação. E as mudanças da qualidade e quantidade desses serviços como valores de referência, né? As ações que foram avaliadas, quais serviços ecossistêmicos avaliados, foi a manutenção da vegetação nativa de seus serviços, a conversão de pastagens degradadas em sistemas sustentáveis, a restauração da vegetação. E foi avaliado, então, o uso direto, o uso indireto e o valor de opção de manutenção dessas áreas, né? A gente chegou aqui, aí, então, dentro disso foram avaliados carbono, a erosão e a regulação hídrica e produtos florestais não madeireiros. Então, falta aqui um monte de dados que não foram considerados, como, por exemplo, o dado de geração de emprego, que o Beto mencionou, que na restauração você tem muito mais mão de obra para trabalhar nessas áreas, então você tem aí uma capacidade de geração de emprego e renda muito maior do que a gente tem com o uso intensivo dessas áreas, né? Os resultados desse estudo, os principais resultados, é que se alcançar dessas metas, desses números que eu citei inicialmente, o potencial de conservação dos ecossistemas é da ordem de 6 trilhões no horizonte de 30 anos. Aí uns destaques que eu trago aqui, né? Só a conservação de reserva legal, ela gera aproximadamente 4 trilhões de reais nesse mesmo período. E, então, desses dados, a gente tem o quê? A gente tem que eles devem, esse estudo, esse levantamento desses serviços ecossistêmicos, da geração de valores por meio deles, eles servem para direcionar políticas públicas. Onde você está investindo, qual é o investimento de longo prazo. E eles demonstram que, a longo prazo, o investimento na conservação, na restauração, no uso dessas áreas que já estão degradadas para sistemas de baixo carbono, ele gera muito mais um impacto muito melhor, mais positivo, né? E aí eu trouxe aqui só um exemplo, assim, no bioma amazônico, a pecuária gera algo em torno de 37 mil reais por hectare nos 30 anos. E já os sistemas ILPF e SAF têm a capacidade de alavancar 49 mil reais por hectare. Quer dizer, você tem 12 mil reais a mais do que na pecuária intensiva, com vários ganhos aí em termos de serviços ecossistêmicos. Isso implica em quê? Implica que a gente precisa ter uma estratégia climática nacional, melhores políticas de pagamento por serviços ambientais, o fortalecimento da implementação do Código Florestal, a validação do CARA, os PRAs, e ter a integração nisso tudo do Plano Nacional de Recursos Hídricos e o marco de saneamento, tudo isso deveria fazer parte dessas políticas de mitigação das mudanças climáticas e de adaptação. Na prática, quando os benefícios da conservação superam os ganhos de curto prazo de atividades impactantes, a manutenção do ecossistema não é apenas correta ambientalmente, é racional do ponto de vista econômico e social. E é isso que a gente visa demonstrar com esses dados que a gente vem levantando. Então, para concluir, né, o Código Florestal, esses estudos demonstram que o Código Florestal ele é capaz de conservar e restaurar, e que isso é uma estratégia de desenvolvimento.
Estamos falando de bem-estar, segurança hídrica, resiliência climática e oportunidades econômicas concretas. Os números indicam um potencial aí de 6 trilhões, né, em serviços ecossistêmicos nesse período, e cabe a nós transformar esse potencial em políticas, investimento e práticas no campo. Muito obrigada, eu fico à disposição para esclarecer mais dúvidas sobre o estudo. Bom, obrigado, Roberta. Acho que você traz um ponto bem importante, né, da gente pensar a implementação do código como uma estratégia de desenvolvimento. E é curioso pensar que, em termos econômicos, não tem justificativa contrária, né? A grande dificuldade, claro que tem uma parte grande que é técnica, mas que a gente até vai ouvir um pouco aqui os colegas falarem, né? Mas um elo central da implementação do código é político, né? E aí, pegando esse gancho, né, dessa dificuldade política, já passo a palavra para a Ana, para lá dar esse contexto, né, dos desafios e da implementação, da gente avançar com a implementação do código, considerando todo esse cenário, os embates que acontecem, né, e os gargalos para o código de fato acontecer, né, e oportunidades também que a gente está vivenciando. Então, Ana, por favor. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Queria agradecer a BV Rio, na figura da Roberta, pela realização, pelo convite, os parceiros do Observatório do Código Florestal, do qual o WWF Brasil também é membro, né, fundador. Antes de eu entrar na minha fala, eu preciso fazer só uma observação, que a gente, no WWF Brasil, tem uma política de participação em eventos, onde a gente estimula a nossa participação em eventos que tenham pelo menos 40% de mulheres na sua composição. Hoje a gente tem um pouquinho menos. Eu sei que os organizadores se esforçaram para conseguir ter mais mulheres aqui, e não foi possível, mas eu faço essa observação e esse chamado, né, para que a gente fique atento à representatividade, né, a ter mais diversidade nas mesas, não só atento e reflexivo, mas também que traga isso para os nossos eventos. Obrigada. Bom, o código que a gente está discutindo, o Código Florestal, né, é a lei que protege a nossa vegetação nativa, ela tem essa configuração atual desde 2012. Né? Então, a gente teve um processo, em 2012, de revisão da legislação florestal. A gente tinha um Código Florestal anterior, que foi feito sob muita pressão e muito embate, muito debate. Né? Então, naquele momento, a gente conseguiu essa versão do código que a gente tem hoje, tá? Que foi uma tentativa, e teve como resultado aí uma tentativa de uniformizar um pouco as regras, modernizar, apaziguar ânimos também. Né? Trouxe algumas figuras importantes que a gente tem discutido hoje. Então, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, nasceu dessa revisão. O Programa de Regularização Ambiental, que é com esse olhar para a restauração, trazendo os instrumentos para isso. Né? Claro, anistiou muita área desmatada, né, ilegalmente, 41 milhões de hectares, aproximadamente. Né? Isso faz parte dessa apaziguação que eu estou falando. E eu digo isso porque a gente precisa entender que a gente está sempre numa disputa. Né? O Código Florestal ele vem como uma lei de proteção da vegetação nativa e não como uma lei que resguarda o direito ao desmatamento. Né? E isso está relacionado, né, como o Beto mencionou, à nossa própria Constituição, né, que garante o nosso direito ao meio ambiente saudável e íntegro. Né? Então, diante do cenário onde a gente tem diversas propriedades rurais que vão utilizar os recursos, né, das suas áreas para a produção, é importante que a gente tenha uma lei que garanta um mínimo de conservação, que vai proteger a nossa biodiversidade, que vai proteger a água a provisão de água que a natureza nos dá, né? E por aí por diante. Então, isso vem complementar o sistema de unidades de conservação de áreas protegidas que a gente tem no Brasil. Né? O Código Florestal, então, ele veio trazendo as regras de que precisa ser protegido dentro das propriedades rurais. Então, a gente tem, na Amazônia, né, um percentual de reserva legal de 80%. 80% das propriedades precisam ser protegidas. Né? No Cerrado, que está dentro da região da Amazônia Legal, é 35%. Né?
E, fora da Amazônia Legal, a gente tem 20% das propriedades que precisam ser protegidas. Então, a gente já tem um ponto de partida aqui importante, que o código, extremamente relevante, importante e urgente, ele já tem uma deficiência do que ele garante de proteção dentro das áreas privadas, tá? Considerando a perda de vegetação que a gente tem, a necessidade que a gente tem de proteção dos nossos ecossistemas para manter a sua função ecológica, né? E o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele é uma ferramenta tecnológica incrível para o controle do que acontece no âmbito das propriedades rurais, né? E passou a ser, por isso, um instrumento fundamental para o acesso desses proprietários a políticas públicas, seja políticas de crédito, por exemplo, sejam políticas de incentivo à reabilitação de áreas degradadas, acesso a políticas públicas como o programa de aquisição de alimentos, e por aí vai. Então, é um instrumento extremamente importante que conecta diversas políticas e a sua não implementação impacta severamente os donos, né, os proprietários rurais que estão, enfim, que ficam deficientes dessa validação e do avanço da implementação da política. Então, isso já é um desafio, né, que eu já estou mencionando, e eu acho que isso se soma. Por que a gente tem essa dificuldade hoje, né? Assim, eu acho que tem algumas leituras e análises, né? Eu vou destacar pontos principais aqui. Primeiro, eu acho que tem uma questão do interesse político. Então, a gente está falando aqui, o Marcelo pontuou, existem divergências ainda em relação ao Código Florestal. Hoje a gente tem, pelo menos 129 propostas de alteração legislativa do Código Florestal no Congresso Nacional, né? 84 delas para reduzir a proteção que o Código traz. Então, a gente fica discutindo e só sentindo essa pressão política no âmbito do Congresso Nacional, e isso reverbera também no âmbito tanto do governo federal quanto dos estados, né? Então, esse interesse político ele é muito importante, essa força política, esse compromisso, eu acho que é central para a gente conseguir avançar e destravar, né? Outro ponto importante é a questão da descontinuidade entre governos. Então, a gente tem uma questão de perda de memória institucional, né? Eu acho que hoje a gente está passando por um momento, e acho que os colegas vão trazer um pouco, né, essa visão do governo federal, das dificuldades que a gente tem de conseguir restabelecer o que a gente já tinha antes do governo Bolsonaro, né? Onde teve um grande desmonte da legislação, né? Se a gente for pensar de normativas, de mobilização da própria sociedade, das mensagens passadas. Então, isso foi um grande atraso, né? Além disso, para além do Bolsonaro, que foi bastante drástico, né? Quando a gente tem as mudanças de governo, a gente tem uma descontinuidade na implementação das políticas públicas. E isso é muito problemático para o Código Florestal, né? Por exemplo, o próprio SICAR, né, o Sistema de Informação do CAR, 2012 estava no Serviço Florestal, no âmbito do MMA. Aí, depois, em 2017, o Serviço Florestal passou para dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e aí foi para o MAPA. Aí, em 2023, agora, o Serviço Florestal voltou para o MMA, mas a gente tem a figura do MGI, né? Que está agora abrigando a infraestrutura tecnológica do CAR nessa gestão compartilhada com o Serviço Florestal. Então, imagina a complexidade que é em termos de transferência de tecnologia, em termos de normativas, né? Então, esse é um desafio que eu entendo que não é simples da gente superar, né? Que influencia muito no debate, né? Além disso, existem questões de natureza tecnológica mesmo. Então, a gente precisa de base de dados atualizadas, a base hidrológica, por exemplo, né? Então, assim, e que são caras e que precisam ser atualizadas. Então, a gente tem um ferramental que é um desafio, além da gente ter uma necessidade de uma maior capacidade técnica e operacional dos próprios implementadores da política. Então, a gente está falando de uma política que dialoga no âmbito federal, mas com os estados, né, no nível subnacional. Então, cada estado da federação tem a sua responsabilidade, é responsável pela implementação do CAR. E tem que ter capacidade técnica, tecnológica, orçamento, para conseguir fazer essa implementação. E isso ainda é um desafio, né? Apesar da tecnologia estar aí para nos auxiliar. A gente ainda tem muita dificuldade, né? Não posso deixar de mencionar, ainda em termos de ameaças políticas, que o Código Florestal ele é uma política que dialoga com várias outras, como eu mencionei, e a gente tem
algumas outras políticas que são estruturantes, que vêm dialogando e tendem a enfraquecer o código. Então, atualmente, a gente tem discutido, está em plena discussão, do projeto de lei do licenciamento ambiental, que vocês devem ter ouvido falar, que saiu do Senado Federal extremamente problemático, acaba com o pilar central de proteção da sociedade brasileira e dos recursos naturais, liberando geral a implementação e o licenciamento de empreendimentos que potencialmente danosos à sociedade brasileira, ao meio ambiente, né? Então, a gente precisa ficar atento. E o código, um dos dispositivos, o PL da devastação, como a gente chama, tem um dispositivo lá que diz que a propriedade rural não precisa ter CAR analisado, é só ter o registro, né? Então, assim, ignora a importância do Código Florestal, né, ao invés de a gente seguir no sentido da gente fortalecer as políticas, né? E eu acho que um outro grande desafio importante de mencionar é dos recursos financeiros, né? Então, meus colegas falaram muito sobre quão valioso é, em termos econômicos, a proteção da biodiversidade, a implementação do Código Florestal, seja em termos de restauração, seja em termos de climáticos, e a gente precisa incorporar isso, né? E a gente ainda tem muita dificuldade. Quem é que vai pagar essa conta, né? E essa conta ela vem para a restauração, ela vem para a conservação. Então, isso a gente ainda tem esse grande desafio, né? Acho que, em termos de oportunidades, meu tempo já está acabando. Acho que hoje a gente vive um momento muito crítico na agenda ambiental, mas, por outro lado, acho que a gente tem alguns movimentos acontecendo que vieram em reação a situações muito críticas, como essa que eu mencionei do governo Bolsonaro, mas que nos impulsiona, né? Então, em 2020, alguns partidos políticos entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que a gente chama de ADPF. São duas ações, 743 e 746, que exigem o cumprimento da legislação de proteção da Amazônia Legal e do Pantanal, quanto a desmatamento, quanto à questão do fogo, e traz, dentre as decisões e todas as discussões, a criação de um plano de ação para a implementação do CAR, né? Além de olhar para a questão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios. Então, essa decisão que tem saído do Supremo Tribunal Federal tem estimulado o diálogo entre o governo federal e os entes federativos, né? A sociedade civil acompanha enquanto amicus curiae da ação, e a gente tem desejado e buscado participar cada vez mais desse processo, né, porque a gente entende que é um plano que estimula a superação dos desafios que tem, promove esse diálogo interfederativo, que é muito importante. Não adianta só o governo federal andar, a gente precisa dos estados, a gente vai ouvir dos estados um pouco das suas, de como estão sendo implementadas as suas ações, né? E estimula a gente a avançar na implementação do código. A gente não vai conseguir ter o código todo resolvido, tudo certo, para a gente começar a usar as ferramentas do Código Florestal. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem, isso vai nos gerar aprendizados e vai nos possibilitar ir adiante, né? Então, alguns usos extremamente importantes do CAR, como uma ferramenta tecnológica, por exemplo, é do controle do desmatamento. Então, a gente tem um artigo no Código Florestal, artigo 29, que menciona o CAR como um instrumento de controle do desmatamento. Então, a gente tem o perímetro da propriedade, a gente consegue identificar se tem um desmatamento ali, verificar se ele está legal ou ilegal, e pode tomar uma ação, ter uma ação de responsabilização, a gente tem como identificar quem está ali, né? Então, o uso dessa ferramenta é extremamente importante para passar a mensagem de que a ilegalidade ela não que ela está sendo percebida e que ela vai ser coibida. Porque, senão, a gente fica sempre reforçando a questão das anistias, a questão de que você faz errado e depois você vai ser perdoado. Ninguém está te vendo, né? E a gente tem ferramentas para isso, né? Além de toda a parte de recuperação da vegetação nativa, que é um ponto fundamental, que a gente já falou pela manhã. Tem os instrumentos do Código Florestal, como cota de reserva ambiental, que vai ser falada aqui amanhã. Tem outros mecanismos que têm sido discutidos. O próprio pagamento por serviços ambientais, fundamental para a preservação dos excedentes de reserva legal, ou seja, as propriedades que têm mais vegetação nativa do que a lei permite, ao invés da pessoa achar que ela pode ter o direito de desmatar, ela tem que ver como uma oportunidade dela
conservar aquelas áreas, né? Então, quais são os estímulos econômicos para isso? E é importante dizer também que essa ADPF ela vem trazendo também no bojo algumas alterações normativas, né? Então, a gente estava falando das autorizações de supressão de vegetação nativa. Então, hoje, a gente já está discutindo no Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, a necessidade de que, para as autorizações serem emitidas, o CAR tem que estar analisado, não basta só ter o registro, porque é um registro autodeclaratório, a gente precisa ter esse CAR analisado para que a gente tenha segurança de que essas áreas que devem ser protegidas nas propriedades rurais estão sendo protegidas ou estão em processo de recuperação. Esse ano de COP30, discussão de clima, eu acho que traz um ambiente... nos traz um respiro, talvez, para a gente discutir uma agenda mais positiva, no meio de um ambiente político nacional muito difícil, muito controverso. Eu chamo aqui a todos que estão preocupados com a nossa proteção da vegetação nativa, que a gente continue mobilizado e se mobilize ainda mais para que a gente não avance, e a gente consiga conter os retrocessos que o nosso parlamento está nos impondo de maneira desconectada dos anseios e do benefício da sociedade, em prol de uma visão muito estreita, limitada e negacionista, né, do clima, negacionista ambiental. Então, a gente precisa estar mobilizado. A sociedade civil, eu falo pelo WWF, mas também falo como componente do observatório, tem um papel de contribuição técnica, né, de trazer esse olhar, de trazer um pouco do histórico num cenário de muita descontinuidade e também de trazer, claro, um impulso, né? A gente cobra, a gente fala, mas no intuito da gente conseguir avançar, né? Porque a gente sabe que também sem essa pressão a gente não consegue avançar. Então, com isso acho que eu concluo aqui minha fala e a gente pode depois ter um debate. Bom, Ana, obrigado. Da sua fala aqui, tem acho que 2 pontos que me chamam bastante atenção. O primeiro é como a implementação do código está sendo discutida nos 3 poderes, né? Tem o executivo trabalhando bastante por isso, tem o legislativo, em grande parte, tentando enfraquecer, mas também está trabalhando contra, né? Mas está trabalhando. E a discussão está no STF também, que está fazendo a agenda avançar bastante, né? Acho que o Henrique deve estar acompanhando bastante. A MG tem apresentado planos de gestão de dados lá, né? Então, mostra o tamanho da dificuldade, e eu acho que também já até um presságio para a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, o que pode acontecer, né? Como vai ser difícil também avançar com essa lei, por todas as fragilidades que ela tem. E um outro ponto, que é até muito bom a gente depois ter a presença dos estados, que é realmente a dificuldade da implementação do código, ela precisar dessa relação entre governo federal e governos estaduais, né? Que sem o diálogo constante que o Serviço Florestal e o próprio MGI têm esses espaços. Até recentemente, né, Henrique, foi criado um grupo de CAR, né? Você pode comentar um pouco, porque cada estado tem sua autonomia para determinar muitos aspectos, né? Então, aproveitando isso, já para passar aqui para o Henrique, conta um pouco para a gente como o MGI, né, o Ministério da Gestão e Inovação, que recebeu essa tarefa, essa importante e dura tarefa de avançar com a agenda do CAR, né? O que tem feito, né, nessa lógica da infraestrutura pública digital, no desenvolvimento de sistemas, integração de sistemas, né? Como que o MGI tem avançado nessa agenda e como essa agenda, esses esforços, né, e todos esses andamentos que o MGI tem dado para a agenda, como isso pode reverter no que é mais importante, né, que é vegetação nativa protegida ou recuperada. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Parabéns aí à BV Rio por estar organizando esse evento, é um prazer estar aqui. Vou pedir desculpas, gente, aos estados que já me ouviram falar isso. Quantas vezes, né, Marina? Então, peço perdão aos estados, aos Marcos, mas acho que essa plateia aqui, muita gente, né, não tive a oportunidade de interagir com muitos de vocês. Agradeço muito aqui pela oportunidade, né, que o Observatório trouxe para a gente apresentar aqui a nossa pauta, a nossa intervenção, como é que a gente vem estruturando aqui o trabalho no governo federal por parte do MGI. Bom, em primeiro lugar,
é importante deixar muito claro, né? MG e SFB estão trabalhando de forma muito articulada, né? A gestão do CAR passou por momentos, passou por períodos muito voláteis, né, no passado, isso já foi tratado aqui. Naturalmente, né, mais uma vez, havia esse risco, né, né, com essa não foi uma decisão do governo, foi uma decisão do Congresso de tirar a gestão do CAR do Serviço Florestal Brasileiro, né, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para o Ministério da Gestão e da Inovação. E o governo fez um trabalho, fez muito esforço para maximizar essa harmonia. Não sei vocês, mas eu mesmo tenho conflito comigo mesmo. Então, é claro que a gente nem sempre concorda em tudo, em todos os momentos, mas a gente concorda, acho que muito mais do que a gente discorda, e a gente está conseguindo aí trilhar um caminho muito produtivo. A primeira missão, né, que o secretário Gaetani passou, né, o secretário responsável, que já foi secretário executivo da MMA lá atrás, né, evite crises, não atrapalhe. Né? Não pode atrapalhar. A agenda já está muito difícil, a agenda já está muito controversa. Então, vão pacificar as coisas. É hora de baixar a temperatura, baixar o ruído, justamente por conta desse tanto de ações, desse tanto de iniciativas para mudar, né, o marco legal. E a gente precisa diminuir esse ruído, diminuir a temperatura. A gente precisa dar oportunidade para nós, para os estados, né, implementarmos o Código Florestal, apresentar resultados e diminuir aí esse burburinho para alterar a lei. E é isso que a gente está tentando fazer, né, com muita calma, com muita harmonia, vamos trabalhar, vamos dar uma chance, porque a lei é muito, assim, acho que ela não é do agrado completo de ninguém, né? Mas ela representa um consenso mínimo que foi estabelecido lá em 2012, e o Brasil tem o dever de implementar essa lei. Bom, dado isso, como é que a MGI aborda essa agenda, né, da gestão do CAR? Em primeiro lugar, a nossa tarefa é de organizar as informações, né, catalogar as informações e disponibilizar as informações, né, de forma qualificada. Isso significa disponibilizar de várias formas possíveis, para que diversos agentes consigam consumir essas informações e concretizar essa dimensão ambiental em várias outras políticas públicas e práticas de mercado, né? É isso que está por trás do discurso da própria ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, né? A gente precisa concretizar essa dimensão ambiental, a gente precisa concretizar essa transversalidade da dimensão ambiental nas políticas públicas. Um elemento fundamental para a gente conseguir fazer isso, para fazer essa qualificação das informações, é por meio do plano aqui que já foi citado, né, pela Ana, pelo Marcelo, esse plano de integração e aprimoramento dos sistemas de gestão ambiental, territorial do governo federal. Quais que foram as determinações do Supremo no acórdão que saiu, né, em meados do ano passado? Em primeiro lugar, integrar as bases de dados, né, fundiária, territorial, ambiental. Isso significa os sistemas do INCRA, isso significa os cartórios, isso significa o CAR, mas também os sistemas, né, de gestão ambiental por parte dos estados, que devem ser centralizados lá no IBAMA, né, com destaque aí para o Sinaflor, para as autorizações de supressão de vegetação. Essa foi uma determinação. A segunda determinação foi de acelerar a análise do CAR, né? Então, considerando isso, a gente, né, em conjunto com os estados, a gente também fez um diagnóstico, né, o que está atrapalhando, o que está inibindo esse progresso da análise do CAR. São várias dimensões, né? A primeira delas, naturalmente, concerne, né, a capacidade dos estados de fazer isso, né? Tem uma heterogeneidade muito grande, alguns estados têm muito mais capacidade, outros têm muito menos capacidade. E, para tratar disso, para atacar essa questão, né, a MGI fez aí um diagnóstico, né, junto com a CEPAL, mas também sempre com o Serviço Florestal Brasileiro, de diagnóstico dessas capacidades, e criou aí essa rede de gestores do CAR, que é uma rede de gestão técnica, assim, no nível técnico dos estados, para compartilhar boas experiências, para compartilhar normativos, para compartilhar boas práticas e permitir, né, esse intercâmbio mais fluido, mais rápido de procedimentos, de normas, para agilizar essa análise. E também o tratamento da gestão. Muito inspirado no que o Ministério do Desenvolvimento Social, da Família
e nossa, é tão grande, né, o cabeçalho, que faz junto com o Cadastro Único, aí são com todos os 5.600 municípios do Brasil, né? Então tem essa rede de gestores do Cadastro Único, muito inspirado nisso, a gente também criou essa rede de gestores do CAR. Em relação aos dados, o que a gente está fazendo é um trabalho muito meticuloso, né, muito detalhado, de governança de dado, de precedência de dado, né? Quais dados o CAR deve consumir e quais dados o SICAR deve disponibilizar. A gente observou aí nos últimos anos que o CAR assumiu muitas responsabilidades que não são dele. A lei é muito clara, né? O CAR não tem validade fundiária. Contudo, é um sistema consumido por N agentes para verificar questões fundiárias. Isso não é correto. Então, a gente tem esse trabalho muito grande de integração com os dados do INCRA, né, tanto do CIGEF quanto do SNCR, para conseguir qualificar esses dados do CAR, né, e sinalizar isso para a sociedade. Um elemento fundamental para isso é estabelecer, foi o que a gente implementou no final do ano passado, o login único para o SICAR, né, para os estados que utilizam o SICAR nacional, o login do GovBR. Parece ser uma coisa banal, né? Já era um plano do Serviço Florestal fazer isso, né? Esse módulo já estava especificado lá pelo Serviço Florestal, mas aí a gente implementou ele no final do ano passado, com algumas dores, com alguns desafios, mas está lá agora funcionando. Além disso, a gente lançou, né, a ministra lançou no final do mês passado, um aplicativo chamado Meu Imóvel Rural, onde o produtor rural consegue identificar, né, quando ele acessa, ele identifica quais são os dados associados àquele CPF relacionados ao SNCR, ao CIGEF e ao SICAR. Nele, o produtor rural consegue identificar quais são os seus imóveis, né? E se houver inconsistência entre essas informações, né, a gente está orientando os produtores a retificar esses cadastros para fomentar a maior consistência dessas informações. Isso vai acelerar essa validação, isso vai aumentar a qualidade das informações. Além disso, em novembro, a gente deve lançar um novo módulo de cadastro e retificação pré-preenchido, muito inspirado, né, no modelo da Receita Federal, né, que facilita muito as declarações, onde, por meio também do login GovBR, as informações relacionadas às dimensões não ambientais dos imóveis já devem vir pré-preenchidas a partir dos cadastros do INCRA. Certo? E, se ele tiver um CIGEF, né, que é o georreferenciado, aquele polígono também já vai ser consumido pelo SICAR. Uma coisa importante também, né, que a gente tem que colocar, a gente vai inibir essa edição das informações cadastrais, né, relacionadas ao imóvel, não às dimensões ambientais. Se ele que tiver que fazer alteração no imóvel, nas características do imóvel, quem é o proprietário, quem é o posseiro, etc., o lugar para fazer isso deve ser o INCRA. O CAR tem que consumir, o SICAR tem que consumir essas informações. Então, esse é um exemplo da precedência de dados que deve acontecer. Assim como o produtor não pode simplesmente colocar o CPF e o nome colocar por extenso. A partir do CPF, a gente tem que puxar o nome completo dele a partir da base de dados da Receita Federal. Isso é governança de dado, isso é precedência de dado, isso ajuda a ter consistência, isso combate a fraude, isso aumenta a segurança, e a gente espera também, né, que vai aumentar aí o ritmo da análise, validação aí do CAR. Porque toda informação, naturalmente, é útil, mas uma informação qualificada, verificada, ela é muito mais importante, ela permite a melhor formulação, implementação, avaliação aí de políticas públicas, inclusive, principalmente, né, essa da regularização ambiental que a gente está falando aqui. Outro elemento crítico, né, então a gente primeiro falou do consumo, agora entrando na parte da disponibilização das informações. Né, o SICAR já tem o consulta pública há muitos anos, é uma ferramenta fundamental, né, onde a sociedade civil consegue acessar as informações, fazer um controle social, diversas outras organizações acessam essas informações, e também tem o GeoServer, onde as informações poligonais são disponibilizadas. Além disso, esse ano a gente disponibilizou 4 APIs, né, no catálogo de APIs do governo federal, para consumo por outros órgãos públicos, tanto federais quanto estaduais. E a gente também está disponibilizando APIs para o consumo do setor privado, tá bom? Para consumir essas informações de forma ágil, de forma rápida, de forma confiável. Com isso, a gente consegue permitir o consumo desses dados tão importantes
por tantos agentes públicos, e isso ataca, né, aquele ponto que a Miriam trouxe hoje de manhã, que o Beto trouxe aqui mais cedo, né, de os dados do CAR são importantes para estruturar a tomada de decisões, para fundamentar a tomada de decisões aí no setor financeiro, no setor produtivo, para rastreabilidade, para crédito, para seguro, para outras políticas públicas, como o Programa Nacional de Agricultura, de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, entre vários outros. Então, com isso, a gente está agilizando. E a próxima funcionalidade do meu imóvel rural vai ser o CAF, né, o Cadastro da Agricultura Familiar, que também vai ser muito importante. Então, vai ter uma estrutura parecida com a Carteira Nacional de Trânsito, onde você vê ali a sua CNH e também o documento do seu carro, ou dos seus carros, né, para quem tem mais de um. Segunda dimensão importante do nosso trabalho, melhorar o desempenho do sistema. Né? Isso é muito importante, os estados lidam com isso, né, diariamente. Considerando essa volatilidade recente, essas diversas migrações que ocorreram no passado, o MGI tomou uma decisão de ancorar o SICAR numa empresa pública de TI. Né? A gente, baseado no passado, a gente fica vacinado para o futuro. Né? Então, essa volatilidade política, a gente não tem como garantir que ela não vai acontecer no futuro, mas a gente consegue, pelo menos, garantir uma maior estabilidade técnica. Então, independentemente de qual seja o Ministério Supervisor, o Ministério Gestor aí do SICAR, a gente consegue criar um incentivo, né, criar uma estabilidade para que ele fique ali ancorado na data prévia. E por que também isso é muito importante? Né, o SICAR foi desenvolvido em parceria com universidades federais, né, primeiramente com a UFLA e depois com a UFES. E universidades são ótimas, elas dão agilidade, elas respondem rápido, elas conseguem unir ali vários campos de conhecimento que para o desenvolvimento é muito bom. Só que para a operacionalização de um sistema atualmente está com acho que 30 terabytes, a gente precisa de muito mais robustez, a gente precisa de muito mais segurança, a gente precisa de muito mais confiabilidade. Né? E estava difícil demais fazer essa operação como de universidade. Então, ele está ancorado numa empresa pública de TI, dá a ele essa garantia para funcionar direito. Além disso, né, a gente está passando por um processo muito penoso, mas que já está dando resultado de atualização da arquitetura do sistema. Isso envolve, né, geri-lo como infraestrutura pública digital, onde a gente segmenta as tarefas, a gente não faz um monte de tarefinha dentro dele para depois cuspir a base de dados, não, a gente segmenta essas tarefas de forma a dar mais agilidade, dar mais capacidade para ele incorporar novas tecnologias, né, e dá mais robustez também para o sistema. Então, a figura que a gente usa é de pecinhas de Lego. Né? Cada tarefinha que o sistema faz é uma peça de Lego. Se tiver alguma inovação naquela tarefa, troca a peça de Lego sem derrubar todo o sistema, que nem estava acontecendo, né? Com alguma frequência, principalmente no ano passado, após essa migração para a data prévia. Isso também dá mais agilidade para ele consumir informações de outros sistemas de forma muito mais fácil, de forma muito mais ágil. O CAR não deve ser o sistema fonte para algumas dessas informações, como, por exemplo, CPF, como, por exemplo, informações do imóvel, né? A não ser na dimensão ambiental, naturalmente, e também facilita essa disponibilização das informações para outros sistemas, permite melhor essa segmentação de tarefas. Então, essa é uma obra de cano enterrado fundamental. Fundamental, é difícil a gente comunicar isso, mas com base nessa obra de cano enterrado, a gente já conseguiu melhorar sensivelmente tanto a disponibilidade do sistema, né, ele cai com muito menos frequência, bem mais raro, mas também no desempenho da análise. Tá? Então, na semana passada, a gente conseguiu entregar já um dia 28 mil análises num dia, sem comprometer o desempenho do resto do sistema, que é um número bastante grande, assim, ainda não tinha sido atingido, e para isso eu queria parabenizar aqui a Data Prévia, né, que está fazendo um trabalho muito melhor. E, por último, né, a gente também está desenvolvendo o SICAR como bem público digital, certo? Essa é uma ousadia bastante arriscada, né, que a gente tomou essa decisão lá atrás. O que isso significa? A gente está desenvolvendo o sistema como código aberto. Tá? A gente está utilizando ferramentas abertas para desenvolver o sistema, novos módulos do sistema. Né? Ele não foi concebido com essa filosofia, a gente está fazendo essa readaptação para ele funcionar assim no futuro. No primeiro momento,
a gente está desenvolvendo, né, o módulo de consulta pública novo, que deve entrar no ar no mês que vem, e esse novo módulo de cadastro pré-preenchido, em novembro, deve ser disponibilizado usando ferramentas abertas, código aberto. No futuro, no ano que vem, a gente vai desenvolver módulo de análise, módulo de monitoramento, né, módulo de base de referência, também em código aberto. A gente está fazendo isso muito com o apoio do governo norueguês, né, da agência norueguesa de cooperação para o desenvolvimento. É um trabalho muito importante, né, estamos contando com apoio financeiro e apoio técnico muito críticos para fazer isso, além também de uma parceria com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, né, FBDS, também vai contar com o INPE, vai contar com o FMG e também com a ENAP, né, o Impact Hub. Aí. Por que a gente está fazendo isso? As tecnologias estão evoluindo muito rápido e é muito difícil uma organização, duas organizações assumirem completamente a incumbência, né, de desenvolver novas ferramentas, se adaptar a essa fronteira tecnológica. A gente, fazendo esse desenvolvimento com código aberto, fica muito mais fácil a gente, primeiramente, democratizar, possibilitar esse acesso, esse desenvolvimento de ferramentas por parte de outros atores, né? E na política ambiental tem muitos atores interessados, tanto organizações do terceiro setor, universidades, o próprio mercado, né? Tem muita capacidade de desenvolver essas novas tecnologias e a gente conseguir incorporá-las naturalmente com uma curadoria. Como é um sistema complexo, difícil, e a tecnologia está evoluindo muito rápido, a gente espera que, com isso, a gente tenha um solo mais fértil para conseguir acelerar esses desenvolvimentos e, criticamente, incorporá-los no sistema. Tinha mais coisa, gente, mas acabou meu tempo. Então, obrigado. Obrigado pela paciência. Sei que não é fácil ficar escutando o sistema logo depois do almoço, né? Mas estamos disponível também para o debate mais tarde. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Henrique. Não gostaria de ter interrompido para você poder falar tudo o que vocês têm feito, né? Porque, de fato, a agenda está avançando. Isso que você comenta de a pessoa colocar o CPF e já aparecer mínimos dados, parece uma coisa boba, mas a gente sabe que tem tanto cadastro hoje que está pendente, porque não consegue contato com o declarante, né? Não consegue contato com o proprietário ou possuidor, e não pode seguir. E é uma coisa, você fala assim, a pessoa botou o e-mail, o telefone, que não é mais o mesmo, eu não consigo falar com ela, e o cadastro fica parado. Né? E não são poucos os casos nessa situação. Né? Então, tem umas coisas que são óbvias, mas, como dizem, não existe o óbvio. Né? Então, que bom que isso está acontecendo. Né? O óbvio dá trabalho. Né? Bom, para a gente seguir aqui, então, agora a última fala do Marcos Vinícius, do Serviço Florestal. Marcos, também se você puder dar um panorama, né, de como, pelo lado do Serviço Florestal, considerando essa gestão compartilhada, né, com o MGI, o que vocês têm feito para avançar com a regularização ambiental e quais são as ferramentas que estão no código também, que vocês estão trabalhando para implementá-las de fato, né, que não fique só nessa lógica de vamos analisar CAR e vamos fazer PRA. Né, o que mais do código o Serviço Florestal tem olhado? Dando um spoiler, talvez, para amanhã. Né? Bom, muito boa tarde a todas, a todas. Obrigado, Marcelo. Agradecer aqui a BV Rio pela organização desse evento, pelo convite para a gente estar aqui, não só o Serviço Florestal, mas nesse painel aqui, acompanhado do MGI, que, como o Henrique falou, é um parceiro, talvez hoje, certamente é o maior parceiro que o Serviço Florestal tem na implementação e na gestão da política de regularização ambiental rural, até pelo papel que o próprio Henrique Dolabella não só acabou de discorrer aqui, né? Até não tinha nenhuma água aí para saciar a sua sede, aí, ficou com a boca seca aí de tanto falar. Mas realmente tem sido um parceiraço, o MGI. A gente tem tido a satisfação de trabalhar muito próximo e de maneira muito harmônica. Obviamente que isso não significa que nós concordamos em 100% das vezes, não concordamos,
mas até essa discordância é parte de um processo de crescimento e de evolução das duas instituições na direção da prestação do melhor serviço possível na linha do que nós pretendemos alcançar, que é o que tanto se falou hoje pela manhã. Cheguei aqui no finzinho da manhã, mas mesmo assim agora à tarde também já ouvi repetidamente essa expressão, né? Implementação do Código Florestal. E aí, começando até por aí, né? E hoje, mais uma vez pela manhã, ouvi alguns números, né? E números são coisas que sempre suscitam muita curiosidade, né? Despertam muitos interesses. E aí o Beto aqui já começou o painel aqui com um monte de números aqui. Aí eu falei assim, eu não vou também deixar por menos, né? Também vou trazer uns números aqui para a gente embaralhar, na verdade, a cabeça de todo mundo e disso, desse embaralhamento, a gente conseguir pensar juntos, né, caminhos para que a gente possa alcançar aquilo que a gente tem pregado já há tanto tempo, todo mundo, né, que é a implementação do Código Florestal, né? Eu, só antes de trazer alguns números aqui, eu tenho feito isso sempre que possível. A gente, e eu gostaria de fazer isso aqui até como um pedido, como um apelo, a gente, de alguma forma, a gente se acostumou a tratar o Código Florestal, o código atual, né, que foi editado em 2012, como o Código Florestal, né, como se, antes disso, não houvesse nenhum regulamento, né? E, na verdade, muito ou muitas, né, das mazelas que nós vivenciamos ainda hoje, elas decorrem do nosso primeiro Código Florestal ainda, que é o Código Florestal de 1934. Então, o Brasil tem Código Florestal desde 1934. Então, ano passado, nós completamos 90 anos de Código Florestal, que sofreu uma revisão profunda em 65. De 65 até 2012, a Roberta, que é do ramo, pode até falar isso melhor do que eu, ele sofreu inúmeras tentativas de alteração, como a gente hoje constata com a atual revisão de 2012, né? Que a gente fala, olha, lá no Congresso tem 100 e poucas iniciativas, mas isso não é uma novidade, né? O Código, quando ele foi revisto em 65, o Código 34, ele de 65 até 2012, ele sofreu inúmeras, não só tentativas, como muitas de sucesso. Ele, inclusive, teve uma revisão significativa feita por medida provisória, né? Ou seja, numa iniciativa do próprio governo. Porque todas essas, ou a grande maioria dessas, pelo menos essas que estão aí em curso desde 2012, quase que todas elas têm iniciativa no próprio Legislativo. Mas aquela, né, em 2000, acho que foi no ano 2000, 2001, alguma coisa assim, né, 99, 98, ela teve iniciativa no próprio Executivo. Então, quer dizer, nós não podemos também nos dar por vencidos ou até achar que agora estão fazendo isso, porque isso é da natureza do processo, né? Das políticas públicas. Elas sofrem todo tipo de tentativas na defesa de interesses, muitos deles legítimos, muitos deles não. O que nós precisamos é estar devidamente preparado para fazer o enfrentamento, seja no Congresso, seja após. Porque muitas das vezes a gente vai fazer o enfrentamento após. Por exemplo, judicializando, coisa que o Brasil se tornou muito um especialista, que é judicializar tudo e qualquer coisa, né? Mas aí, já voltando aqui para os meus números, quando o próprio Marcelo, né, na introdução dele, ele falou o Serviço Florestal tem os números deles. O Serviço Florestal não tem número dele, tá? Não tem. Os números que o Serviço Florestal apresenta são os números
do Cadastro Ambiental Rural. São os números que estão no SICAR. Esses não são números do Serviço Florestal. Nós não produzimos esse número. Nós só sistematizamos e organizamos eles. E hoje essa organização está disponível, inclusive, para consulta de qualquer um no painel da regularização ambiental, que está lá na página do Serviço Florestal. Dito isso, eu trago aqui alguns números que vale a pena algumas reflexões. Uma delas é em relação ao número de cadastros. Hoje, na base do Cadastro Ambiental Rural, nós temos nós temos que pensar aí fazer uma comemoração, assim, né? Fazer um bolo, tudo, porque nós estamos para virar 8 milhões de cadastros na base. Nós estamos com 7.972.000 cadastros na base. Então, quer dizer, 7,97 milhões. Isso equivale a uma área declarada de mais de 712 milhões de hectares. A gente não pode esquecer, o Brasil tem 851. Então, na base declarada, nós temos 712 milhões. E quando a gente pega esses números e a gente faz uma brincadeira com ele, porque é isso que o Serviço Florestal, de certa forma, faz, é uma brincadeira no bom sentido, a gente depura, a gente simplesmente pega e faz assim, por exemplo, vamos retirar todas as sobreposições. Não vamos permitir com que nenhuma área esteja declarada de alguma forma mais do que uma vez. A gente não é uma análise, é simplesmente uma depuração. E aí a gente pega aquele dado que era equivalente a 712 milhões de hectares e sem qualquer sobreposição, absolutamente nenhuma sobreposição, nós chegamos a 567 milhões de hectares de áreas que estão declaradas no Cadastro Ambiental Rural. É uma parcela bastante razoável, não é? Esses dados também trabalhados de forma simples, eles nos apontam para algumas coisas. E, por mais que sejam dados autodeclarados, a gente pode ver neles algumas consistências, mesmo sem nenhuma análise. Uma delas é que nós temos também, com dado depurado, sem sobreposição, declaradamente, nós temos 220 milhões de hectares do que é chamado área consolidada. E isso tem uma consistência muito grande com os dados de uso da terra que nós temos para agricultura e pastagem no Brasil. Tem uma proximidade muito grande. Algo em torno de 80 milhões, 60 a 80, 160, 140, 160. Então, a gente vê que não tem uma distância tão, vou usar uma palavra ruim aqui, mas tão desgraçada, não é algo assim que a gente fala, não, isso aqui tem uma certa consistência. Quando a gente olha para um dado também declarado, né, que é o dado de remanescente de vegetação nativa, aqui não é excedente, é remanescente, é o que remanesce de vegetação nativa nesses quase 8 milhões de cadastros declarados. Nós temos uma área de 229 milhões de hectares com vegetação nativa. E isso significa 1,5 o total das áreas protegidas em UCs no Brasil. São 239 milhões de hectares como remanescente de vegetação nativa. E aí, se nós fizermos uma conta de padaria, né, como a gente costuma dizer, entre o que foi declarado depurado de reserva legal, que dá aqui 192 milhões de hectares de áreas sem sobreposição de reserva legal, com 29 milhões de hectares. 5 minutos? Não, o Henrique falou muito mais do que eu.
29 milhões de hectares de APP. Se a gente somar isso aqui e, teoricamente, se nós hipotetizarmos que todo esse remanescente na forma de reserva legal ou de APP, eles têm cobertura florestal, eles têm cobertura de vegetação nativa, que não é o caso, e considerando o que tem de remanescente de vegetação, nós temos como excedente, tanto de reserva legal como de vegetação nativa, por esses cálculos que eu estou trazendo aqui, mais de 17 milhões de hectares. Ou seja, por esses números aqui, nós temos uma oportunidade gigante de não só garantir a manutenção do remanescente, mas principalmente de garantir com que, a partir dos números que eu estou apresentando aqui do cadastro, que 17 milhões de hectares que poderiam, que é o mínimo, poderiam ser passíveis de supressão, eles não sejam suprimidos e continuem em pé. Ou seja, esse é o esforço hoje do Serviço Florestal, que é trabalhar, primeiro, para que a gente consiga, a partir da chamada implementação do Código Florestal, garantir que as áreas com vegetação nativa permaneçam conservadas e, para isso, essa conservação seja devidamente remunerada e garantir os instrumentos para essa remuneração, quanto para o cumprimento das obrigações, que são as obrigações legais e que não são novas. Elas não são novas. As obrigações de manutenção de APPs e reservas legais não vêm de 2012, elas são anteriores a 2012. E mesmo com a chamada anistia para aquelas supressões que aconteceram indevidamente até 22 de julho de 2008, nós temos ainda, com essa anistia, um potencial e uma necessidade gigante de promover não só a recuperação propriamente dita das áreas, como para também fazer o devido uso das ferramentas e dos instrumentos que a própria lei trouxe, no sentido de fazer as devidas compensações. E quando eu digo as devidas compensações, é porque a compensação ela não pode ser vista apenas como um benefício para quem se comportou de maneira irregular ou ilegal. Ela também precisa ser vista como uma grande oportunidade para a gente manter justamente esse, aí sim, excedente da vegetação nativa e que precisa ser devidamente remunerado. E isso a gente tem que fazer, precisa fazer, nós temos urgência de fazer para que a gente não tenha que conviver com toda uma necessidade de recuperação de áreas degradadas e alteradas, ao mesmo tempo com novos desmatamentos e novas supressões. Então, precisamos pôr em prática mecanismos que estão postos no Código. Nós temos que abrir nossas mentes, por exemplo, para algo que o Código ele é explícito quando ele diz que APPs, reservas legais e áreas de uso restrito são passíveis, são elegíveis para pagamento por serviços ambientais e são consideradas adicionalidade para fins de mercado de carbono. Então, nós precisamos nos libertar de uma série de preconceitos que nós temos para que a gente possa efetivamente garantir, e eu vou mais uma vez usar essa expressão, a implementação do Código, porque, como todos aqui eu vi hoje pela manhã e pelo que foi falado até agora aqui também, nós temos uma série de barreiras a transpor e nós não podemos criar outras barreiras, que são muitas delas barreiras ideológicas ou dogmáticas em relação a questões que poderiam estar sendo trabalhadas para destravar toda essa
necessidade que nós temos de implementar o código. E só para fechar, Marcelo, hoje se falou muito assim, quem paga, né? Realmente, essa é uma questão que, assim, sempre surge. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa. Na hipótese desses números que eu estou trazendo aqui, eles estarem próximos da realidade, nós temos uma necessidade de atendimento, seja pela via da compensação ou da restauração propriamente dita, de atendimento à recuperação de passivos da ordem de mais de 43 milhões de hectares. Isso somente no domínio privado. E esse passivo é uma dívida. É uma dívida como outra qualquer. É uma dívida de um particular. Então, essa dívida, ela vai ter que ser paga pelo particular. Não adianta buscar no governo, eu sou do tempo que o pessoal chamava na viúva, né? A mão que vai ser estendida para o pagamento de dívidas que são exclusivamente dívidas de particulares. Ao governo vai caber, como já está cabendo, financiar e buscar meios para fazer a recuperação de passivos que foram contraídos ilegalmente por terceiros nas áreas que são chamadas áreas de domínio público. Agora, aquelas do domínio privado, elas se constituem dívidas como qualquer outro tipo de dívida. Muito obrigado. Desculpe me alongar, Marcelo, mas por uma questão de isonomia, né, eu me dei esse direito. Brincadeira, muito obrigado a todos. Estamos estourados. Então, bom, Roberta quer fazer um breve comentário ali. Vai lá, Roberta. Um brevíssimo. Então, na verdade, um dos meus objetivos com o meu comentário é melhorar o equilíbrio de gênero aqui, uma vez que só temos eu e Ana Carolina, a gente precisava de um pouquinho mais de tempo para falar. E aí, ouvindo, né, eu acho que todo mundo concorda que o Código Florestal traz vantagens, ele precisa ser implementado. Tem muito trabalho, um esforço muito grande do governo federal em acelerar uma ansiedade, né, da gente, da sociedade civil, em fazer com que a coisa aconteça da melhor forma possível. E aí o que eu queria colocar é que essa discordância de passos, de tempos e de questões relacionadas ao próprio sistema, forma de análise, números, tal, discordar é preciso, né? Num processo evolutivo, né? Você precisa da discordância até para se desafiar o status quo, né? E é nesse sentido que eu quis fazer essa fala agora, porque você falou do GT interfederativo, né, Henrique? A gente tem uma boa relação, vocês nos recebem sempre que a gente solicita, e recebem várias instituições da sociedade civil, mas eu tenho um pedido que vai além de reuniões frequentes e discussões, que é a formalização de um espaço de diálogo sobre a implementação do Código Florestal, um espaço, às vezes, talvez, não nesse GT, que é um GT muito técnico, mas ou revitalizar aí a Conaflor, algum formato, uma estrutura em que a gente, da sociedade civil, possa se preparar para levar esses diálogos até vocês, que tenha uma regularidade de reuniões e diálogos, para que a gente consiga apoiar a implementação do código e seguir adiante.